Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio desses vídeos dessa série sobre liderança em design, da qual continuamos tratando sobre questões de valor de equipe de design, os desafios, as diferenças, a questão de profundidade, loucuras que acontecem nesse processo de aprender a ser líder de design. Acho que vai ser um conteúdo bem interessante. Vamos para o vídeo. Um ponto importante é que muitas vezes a gente escuta que liderar a equipe de design não é a mesma coisa do que liderar uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de engenharia, uma equipe de negócios, de produto, uma equipe, seja qual for, que não esteja dentro de design. Uns dizem, não é a mesma coisa. Outros falam, não, é uma questão de liderança, mudando o formato, mudando a visão. Claro que muitos dos outros modelos já são consolidados mercadologicamente falando, por histórico, por áreas irmãs que se conectam. A área de design digital sofre com alguns elementos que ainda não se encaixam e, obviamente, a gente busca áreas irmãs para conseguir conectar e descobrir um modelo ideal para a gente. Mas mesmo assim tem muito buraco que a gente não sabe qual a peça que a gente deve encaixar ali para cobrir esse grande quebra-cabeça sendo montado. E dentro dessa visão, claramente temos um desafio enorme da representatividade do usuário. A questão que muitas vezes a gente fala da humanização, né, de uma área de engenharia, de tecnologia, e equilibrar tudo isso dentro de uma disciplina super abrangente. Design é muito abrangente, a gente pode ver que a gente pega, não é só tela que a gente quer entregar. E quando a gente fala que não é só tela, tem toda uma camada de valor, de elementos de entrega que nós precisamos fazer para que realmente o design possa ganhar espaço. Fora que a dificuldade, o desafio de líderes é ganhar tração, velocidade e, obviamente, visibilidade e importância dentro das empresas, senão se torna uma área apenas de figurantes que aparecem em determinadas etapas. Então, dentro desse desafio, obviamente, nós ainda temos a questão da dificuldade de maturidade do mercado, que isso pode ser uma grande diferença, talvez, de lideranças de outras áreas, que já têm uma maturidade, uma comunidade, uma consolidação de níveis, estruturas e reconhecimento. É difícil no Brasil a gente encontrar empresas que são estruturadas primeiro com design. Na maioria das vezes começa com tecnologia, negócios e produto, e dali uma delas vê que precisa de design, encaixa o design aparece. E dentro desse desafio todo, é aí que é a nossa dificuldade. É a gente conseguir ter essa maturidade, ter essa atração, de começar desde o começo, de ter, a importância. E esse é o nosso desafio que talvez outras áreas não tenham. E nesse ponto é muito importante a gente saber, então, da opinião de outros líderes que toparam participar dessa série, se eles acham que existe tanta diferença, se existe pelo menos a diferença entre a liderança de design e outras áreas. Daí, é um ótimo questionamento para a gente começar. Vamos ver. Não sei, nunca liderei outras áreas. É uma boa pergunta. Eu vou falar talvez um pouco do que eu já observei em outras empresas e pelo que a gente vê hoje. Na área de tecnologia, a gente tem uma questão que a área de tecnologia começou muito na parte técnica, né? Muito olhando para a tecnologia, o que a tecnologia poderia fazer ou deixar de fazer, muito menos do que as pessoas precisam disso, né? Que a gente está fazendo. Então, eu já trabalhei em empresas onde era a tecnologia que puxava as demandas, né? Então, isso criou um histórico em algumas empresas de que as áreas de desenvolvimento elas acabam tendo mais força. Então, eu acho que a liderança em design, talvez o que em alguns cenários vai ter uma diferença é que o conhecimento de design ele não é tão difundido. E aí você precisa não só liderar as pessoas que estão trabalhando com você, mas liderar outras áreas da empresa, né? Quando você fala da visão do usuário, necessidades de padronização para que as pessoas entendam
não tenho que ficar reaprendendo a roda em cada momento do seu produto, coisas assim. Eu entendo que aí a liderança ela começa a ser muito menos sobre os designers e muito mais sobre liderar a empresa, no sentido de evangelizar, dizer a importância do porquê que a gente precisa disso e trazer isso não só em palavras, mas em número, porque é isso, né? A empresa é o clássico, o ROI de X, coisas que a gente sabe que as empresas estão questionando em números, tá? Beleza, que as pessoas estão felizes, mas em números, como que isso se reverte? Então, como a gente tem uma tendência de ser uma área muito mais olhando, né, muito mais de humanas, no sentido de olhar muito mais para as necessidades das pessoas, a gente acaba tendo essa necessidade de explicar em números ou em negócios por que a gente está olhando para as necessidades das pessoas. Então, acho que a diferença que eu consigo perceber em alguns casos é isso. Algumas áreas você não precisa explicar o motivo de alguns processos, o motivo de algumas ferramentas, porque isso já é da cultura há muito tempo da empresa. A questão é quando o design é uma área relativamente nova. Então, aí a questão da liderança acaba sendo a liderança de outras áreas para viabilizar o trabalho do designer no dia a dia. Então, em alguns casos, a diferença maior que eu acabo vendo é essa. Então, pensando se existe diferença, né, entre liderar um time de design ou essa liderança em outras áreas, eu acredito que não. Eu acredito que liderança, quanto essência, o desafio dela, vai existir as particularidades, obviamente, de cada área, de cada grupo de pessoas e de cada contexto que você está inserido. Até mesmo dentro de uma mesma empresa, você tem contextos diferentes, maturidades talvez diferentes, momentos diferentes de cada área. Mas eu acho que quanto essência do desafio da liderança com pessoas, eu acredito que não. Eu acredito que os desafios eles têm uma sinergia muito grande. E acredito até que é extremamente importante que a gente troque com outros líderes, né? Que a gente converse muito sobre os desafios de liderança de outras áreas, de outros grupos de pessoas, não só os desafios de liderança dentro de times de design, mas eu realmente acredito que muda, obviamente, os detalhes de cada um dos desafios, mas eu acredito que de forma macro os desafios são muito próximos. Eu acredito que um bom líder lidere qualquer área e qualquer desafio, na verdade, né? Acho que tem suas peculiaridades ali de uma disciplina e da especialidade de design, mas na verdade acho que um líder ele encara qualquer desafio e não necessariamente ele precisa ser o líder mais técnico, ele pode ter o discernimento de somar no time pessoas com skills mais técnicas para ajudá-lo na evolução desse time, né? Então eu acho que existe uma diferença entre liderar o time de design e liderar outros times, mas eu acho que essa diferença tende a diminuir e ser um pouco mais similar, principalmente quando a gente fala ali de liderança de produto e tecnologia. Hoje a gente tem vários ótimos exemplos de ótimos líderes com background de design que lideram marketing, tecnologia, comunicação, produto, enfim. Acho que um bom líder é capaz de liderar qualquer desafio e existem diferenças, mas tendem a diminuir. Primeiro, as nossas atividades não são uma régua contínua que você simplesmente sai de uma empresa e aplica em outra, ou você leu um livro e solucionou, vai aplicar isso dentro da sua empresa. Eu vejo várias outras profissões que têm modelos tão parecidos de uma empresa para outra, que as pessoas saem de uma empresa para outra ou não saem porque simplesmente elas falam, é a mesma coisa do que aqui. Tá? Existem diversos setores dessa maneira. Na área de design, isso é muito complexo. Por quê? Além da empresa ter essa visão diferente, de não ter a mesma maturidade digital, de não ter produtos no mesmo nível, ela também contrata profissionais com perfis extremamente diferentes. E aí mora o papel do líder, que é poder equilibrar.
que essa pessoa realmente quer desenvolver e o que motiva ela a trabalhar aqui dentro da empresa, realizando esse projeto, e como tudo isso que ela tem desejo pode ser utilizado para desenvolver um projeto que é ainda mais robusto, ainda mais interessante para o nosso consumidor, entregando uma experiência melhor, com resultados de todos os lados melhor. Eu acho que esse equilíbrio é um papel importante, além de apresentar para essas pessoas oportunidades de desenvolvimento. Porque, pensando em todos esses desafios, muitas empresas não conseguem simplesmente motivar todas as pessoas ou motivar todo tipo de atividade. Elas não comportam isso, né? A maioria dos projetos são muito parecidos. O tipo de produto que ela possui é um produto que é comum no mercado. Então, como que eu faço o dia a dia ser um pouco melhor? E aí vem a dinâmica de design. Eu acho que nós somos muito bons como profissionais em desenhar processos, experiências que tornam a relação de um consumidor com uma marca ainda mais interessante. Mas, enquanto líderes, nós precisamos olhar para a nossa área e pensar como que eu uso essas ferramentas para tornar a experiência dos meus colaboradores ainda melhor, dos meus pares, dos meus liderados ou dos meus líderes ainda melhor. Eu acho que existe diferença e acho que na liderança de design a nossa senioridade precisa ser dosada também com a nossa personalidade, sim, porque a gente precisa ter liberdade para ser a gente mesmo, né, numa liderança em qualquer tipo de área, assim. Mas eu acho que como o designer ele tem essa questão de ser mais autêntico, de ser mais único, né? De ter muitas opiniões. E também, assim, por conta de que a gente, na própria faculdade, desde o início, a gente já é incentivado a gente ter muito da nossa vivência nos nossos projetos, né, do nosso repertório sendo colocado nos nossos projetos. Então, eu acho que o nosso repertório também tem que estar na nossa carreira como líder, né? Então, também precisa estar nessa nossa jornada. Então, acho que o líder de design, ele sempre tem um jeito diferente de ser, assim. Então, eu acredito que existe diferença nesse sentido, assim. Bom, eu enxergo poucas diferenças entre a liderança de uma equipe de design e liderança de outras áreas. Na essência, a gente utiliza técnicas que já vêm de outras áreas, de administração, de psicologia, de engenharia, de pedagogia, para liderar designers também. O que muda é a intenção desse time, né? Afinal, o que faz o time existir é ter algum propósito em comum, né? O propósito dos designers, pelo menos em designers centrados no usuário, deveria ser entregar uma experiência de uso excelente para um público específico. E para entregar essa experiência de uso excelente, você tem que entender o que passa na mente da pessoa que vai usar isso. Não é um trabalho simples, porque a gente ainda não tem tecnologia para ler mentes, mas a gente tenta chegar o mais próximo possível quando a gente utiliza métodos empáticos, que são métodos que tentam ouvir muito a outra pessoa para saber se aquela experiência foi positiva, se houve alguma fricção, e até testar a pessoa, testar o sistema, né? Quando está diante de uma pessoa, e não a pessoa quando está diante do sistema. Então, o sistema vai ajudar aquela pessoa, vai empoderar, dar poder àquela pessoa, ou vai atrapalhar aquela pessoa no dia a dia. Então, assim, esse propósito é um propósito bem desafiador, porque ele não é natural no mercado, né? Parece que tem um ciclo mais longo de retorno, né, financeiro, vamos dizer assim. Então, eu não estou lutando pelo benefício da empresa fazer um sistema mais barato ou fazer um sistema mais rápido. Eu estou lutando
empresa a entregar valor para as pessoas conseguirem fazer coisas melhores, mais rápidas. Então, assim, eu estou lutando pela ponta do iceberg lá, a ponta da experiência. Então, da experiência para trás, a gente tem muitas discussões para fazer, porque eu entregar uma experiência ótima para o usuário pode gerar consequências financeiras catastróficas aqui para a empresa, e tem que chegar nesse equilíbrio. Então eu vejo que liderar designers é liderar líderes, porque design é promover mudanças, né? E liderar é promover mudanças. E por isso eu acredito que em design, liderança não é opcional. Liderar é diferente de gerenciar pessoas, né? Você pode liderar coisas, ter seguidores, né, que te seguem porque estão inspirados no seu propósito, nos seus motivadores, nas suas crenças, né? Mesmo que você não tenha o cargo de gestão das pessoas, você já é um líder. Líder é quem promove mudanças de um estado A para um estado B e faz com que pessoas sigam essa mudança também e coloquem energia também nessa mudança. Então, eu acredito que designers são líderes de mudança em prol do usuário final. E muito do que um time precisa como líder é muito semelhante com qualquer outra área, certo? Que as pessoas também precisam. Porém, eu diria que tem algumas particularidades no caso do design, porque algumas áreas, elas têm um caminho, por serem realmente profissões mais consolidadas, carreiras consolidadas, então elas têm um caminho mais linear, um caminho mais certo, mais claro, mais acessível, no sentido de que todo mundo entenda os diferentes caminhos para se seguir. E na área do design, não. É uma área que está em constante mudança, né? É natural, a gente está olhando ali para as pessoas, a necessidade das pessoas muda o tempo inteiro, a necessidade do mercado vai mudar o tempo inteiro também. Então, o designer, eu diria que o líder ele precisa estar muito atento a isso, porque o caminho, por vezes ele é torto, às vezes ele é obscuro. Então, o caminho de carreira mesmo. E por que isso é importante na liderança? É porque o líder está ali, de fato, para guiar esses interesses, né? Para guiar os interesses não é só... A gente não está falando só de entregar um excelente trabalho, mas guiar os interesses das pessoas que estão ali. Então, se ele puder facilitar isso, vai trazer um retorno muito melhor, muito positivo para as pessoas. Além do que é muito difícil quando você perde alguém do seu time. Acredito que em diversas equipes também, mas no caso do design, pela questão da imersão que é feita ali. Porque por mais que as coisas estejam muito bem documentadas, muito bem trabalhadas, mas esse processo de imersão na solução no problema, ele é muito grandioso, certo? E ele é muito profundo. E aí, quando você precisa inserir novas pessoas, não é tanto um grande problema, porque elas vão ter um tempo de entendimento mesmo, que é natural. Mas quando você perde alguém, isso pesa bastante. Eu acredito que pesa de um jeito talvez mais pesado do que em outras áreas. Mas é mais ou menos por aí. Outras coisas são bem parecidas com que eu acredito que deveria ser liderança em diversos outros times, dependendo do nível de liderança, se for algo mais técnico, que você precise de uma gestão mais detalhada mesmo, no nível realmente mais estagiário, enfim, iniciante, você vai ter algumas necessidades, mas quando o nível ele começa a aumentar, né, em termos de experiência das pessoas que as pessoas têm, então os problemas são outros. E eu acho que sim, essa questão de carreira, e gerenciar esses interesses das pessoas e do mercado, da empresa, ela é diferente do que ocorre em outras áreas. Cara, muitas coisas deveriam ser práticas comuns a todas as lideranças, né? Como essa percepção de necessidade e sentimento de dores das pessoas que você lidera, né? De novo, citando empatia, que acaba sendo, ou que deveria ser, uma característica intrínseca de nós designers, né?
Mas, tirando isso, eu acredito que existam diferenças. Apesar de ser algo que eu já percebo movimentos em equipes de produto e equipes de negócio, mas ainda assim existe uma barreira muito grande na percepção de valor do trabalho final, sabe? Do entregável. A liderança, entre outras coisas, tem que ser ou deveria ser o direcionador, o norte que a equipe precisa para saber por onde tem que caminhar. Olhar, tem mais decisores, tem mais atores, não tem só o usuário final, não tem só a área de design, tem os outros pares. Como que o time de design vai colaborar com outras áreas para que suporte, para que crie sim experiências incríveis, para que crie um ambiente propício para inovação? Como que a gente vai criar isso? Então, eu acho que liderar um time de design é um pouco disso, assim, é deixar um pouco, colocar novos atores ali, novos elementos que tornam mais complexo resolver o problema do usuário, né? A gente está deixando mais difícil ainda, mas esse ambiente complexo é super desafiador e também é super gostoso saber e ver as coisas acontecendo, de ver várias pessoas publicando pesquisa, de ver muita gente se inspirando, sim, no design para fazer diferença para o usuário. Como você enxerga se existe diferença entre liderança de uma equipe de design e liderança de outras áreas? Eu acho que existe sim diferença entre liderar um time de design e liderar outros times de outras áreas, assim como tem peculiaridades de cada área, tem sim coisas em comum. A gente precisa saber lidar com pessoas, a gente precisa entender de outras áreas. Para você liderar qualquer time hoje, você precisa entender dos outros times da organização, você precisa realmente colaborar com os outros líderes da organização. Então, eu acho que fazer a diferença, ela tá um pouco, talvez o design compartilhe as dificuldades com outras áreas novas na tecnologia. Por exemplo, áreas de engenharia já são super sólidas, super reconhecidas, talvez lutem por processos melhores e tudo mais, mas já é super reconhecido. Agora, a área de design, ela se posiciona de uma forma diferente, não é tão reconhecida. Você consegue ter uma startup sem ter um designer. Pode não dar certo, a chance de não dar certo é muito grande, mas você pode, né? As pessoas têm isso em mente: eu preciso de um desenvolvedor, eu preciso criar coisas, ou eu preciso de um gerente de projetos ou de um gerente de produto. E de desenvolvedores, né? Então o design está se posicionando, mesmo quem reconhece o design reconhece de uma forma que talvez não seja suficiente para a gente. O design no seu nível mais baixo é o design no nível mais baixo de maturidade de uma empresa, é o design visual, é o design que acontece numa tela. E não é assim, ou pelo menos não é isso que eu vejo tanto dos designers quanto dos líderes, de muitos líderes de design, é como a gente quer posicionar o design. Então, eu acho que a diferença de liderar um time de design está na resiliência e ter visão, sabe? É diferente de você pegar um time e falar assim, ó, vamos manter esse time, vamos manter as pessoas. Não, o design é um desafio o tempo todo. O tempo todo tem alguém, nasce uma área nova e fala assim, a gente vai fazer a pesquisa, a gente vai fazer o discover, é a gente que vai escolher, né, criar todo o roadmap. Então, e o designer está o tempo todo se conhecendo ou se colocando, entendendo o seu lugar junto a outras áreas, querendo ser mais estratégico. Como a gente tem aquela pesquisa do InVision, uma pesquisa do InVision sobre a maturidade das empresas, o que eles falam? Que só 5% das empresas estão no nível mais alto de maturidade, onde o design consegue colaborar de forma estratégica. Uma parte grande das empresas, cerca de 40%, está num nível onde design é tudo que acontece numa tela.
tá? O restante está ali no meio do workshop, está nos processos de inovação e tudo mais, mas acho que o que a gente vê é que liderar um time de design, você precisa estar o tempo todo preparado e entendendo as oportunidades e tentando levar o design, porque se a gente trabalha com design é isso, pelo menos é o que eu vejo, a comunidade de design. A gente sabe que o design pode colaborar mais e de forma estratégica para as companhias. A gente vê isso no resultado de companhias, de empresas, de companhias que têm vantagem competitiva no mercado e tudo mais. A gente vê a diferença que o design faz. Então a gente acredita, vamos lá, a gente quer levar o design para o nível estratégico, onde só 5% das empresas do mundo estão. Então, o tempo todo a gente tentando entender qual que é o nosso próximo passo, o nosso próximo, o próximo degrau da nossa escadinha ali, de levar o design para realmente fazer a diferença para as empresas, para agregar nas empresas no mercado. Então, eu diria que liderar um time de design é diferente das outras áreas mais tradicionais, justamente porque a gente precisa estar o tempo todo olhando, de olho na próxima oportunidade e de olho para conseguir elevar o nível de maturidade do design nas empresas. Eu entendo que existe diferença, sim, entre liderar uma equipe de design e liderar uma equipe de outra especialidade, pelo simples fato que a entrega é diferente, né? Então, o trabalho de design tem um jeito de acontecer específico e tem uma entrega específica para o cliente e para a organização, assim como outras áreas têm. Então, na minha carreira, os meus desafios de liderança, eles passaram muito por você entender o perfil do time e ter flexibilidade e se adaptar para o que a equipe faz, para a gente conseguir extrair o máximo daquelas pessoas e daquele grupo, né? Os designers, de forma geral, eles são orientados por criatividade e por emoção, que são duas ferramentas poderosíssimas quando você pensa a jornada de um produto, jornada de um serviço para o cliente. A participação deles na criação do valor das empresas é fundamental, por isso que eu acredito muito no design como uma disciplina estratégica das empresas. Por conta também do contato contínuo que o time de design tem com o cliente, através das entrevistas e diferentes métodos de pesquisa, a turma de design desenvolve um senso ético e uma responsabilidade social que eu acho bastante admirável. Na minha experiência, observar a interação dos designers nesse aspecto dentro de serviços financeiros provoca uma visão de produto financeiro muito na linha da assessoria financeira, né? Então, produto certo para a pessoa certa no mercado dos bancos. Essa responsabilidade social é o que vai transformar a relação das pessoas com o dinheiro, que é uma coisa que o Itaú acredita muito, né? No ano passado, eu tive uma experiência de liderança diferente, né? Então, eu tive uma experiência de sair da área de design e participar de um estudo de um projeto com um outro time, para fazer análise de dados e definir a estratégia de uma nova área que a gente estava criando, né? Então, eu liderei um time de dados. E ao liderar esse time de dados, eu encontrei um perfil profissional bastante diferente do designer. Teve um momento de construção de time que eu entendi que eu precisava adaptar minha linguagem. E uma coisa que eu admirei muito nesse grupo, que era um grupo extremamente pragmático e objetivo. Então, eu aprendi muito com eles sobre a importância da gente sintetizar e comunicar as ideias de design numa linguagem que o negócio entende. Eu acho isso também tão valoroso que eu trouxe de volta para o meu time de design quando eu voltei a liderar o departamento de design. Então, acho que o próximo passo que a gente tem de desafio para consolidar a nossa profissão dentro das empresas
São dois: conseguir usar mais os dados internos da empresa, principalmente dados quantitativos, para pensar soluções e estratégias, e tem um outro lado de a gente conseguir contar histórias que não são histórias de designers para designers, mas histórias de designers para outras disciplinas e gerar consenso e gerar comprometimento com as ações. A liderança de design não é algo muito maduro ainda no mercado, ela é bem recente, principalmente se a gente for falar de Brasil. Eu acredito que liderança, independente de qual tipo de equipe que estamos falando, possui alguns pontos ou valores que são comuns para todos. Eu não concordo com a vertente que busca afirmar que a liderança de design é mais humana, mais empática, se comparada às outras lideranças, pois para mim isso pode e deve ser aplicado em qualquer contexto. Inclusive, tanto o Drucker quanto o Senge já falavam disso muitos anos atrás, sendo eles especialistas em gestão e liderança em outras áreas. Pessoas são pessoas, não importa a faculdade ou a atividade que exercem. Elas têm necessidades e desejos, e é papel do líder conhecer, estudar, ajudar e encontrar a melhor forma de trabalho para todos. Buscando pensar em diferença em si, acredito que podemos dizer sim que é necessário que o líder de design tenha conhecimento ou experiência na área. Isso devido aos desafios que temos nesse momento de amadurecimento da visão de mercado sobre o que a gente faz. Eu acho que o líder de design tem que preparar a sua equipe primeiro para entregar com excelência, mas sem perder a autonomia, né? Sem perder a espontaneidade de cada um ter a oportunidade também de colocar ali os seus talentos individuais e principalmente trabalhar que as pessoas tenham como prioridade compartilhar o trabalho, trabalhar em equipe. Tomar decisões em conjunto, né? Sem esquecer de envolver todas as áreas e, independente da tarefa, ser essa pessoa que vai abrir a discussão, que vai trazer outro olhar e provocar que as respostas não sejam mecânicas, não sejam automatizadas, né? Que todo mundo possa evoluir nos seus pontos e questionamentos ao longo das entregas. É interessante a gente parar para ver os desafios. No final das contas, eles são todos muito parecidos, de alguma forma ou de outra, né? Muda tamanho, tipo da empresa, como que cada um lida, mas acabamos buscando por referências muito parecidas no dia a dia de trabalho. E tudo isso se conecta. Todos esses são os desafios que, caso você seja um líder, deve estar enfrentando, se viu ali, ou se ainda não é, saiba o que vai vir. E esse é o ponto. Eu acho que está todo mundo tateando e aprendendo ao mesmo tempo como liderar, buscando por curso, conhecimento, buscando entender como eu sou como um líder. E tá aí, é um desafio colocado para todo mundo que está envolvido nessa. Não se esqueça, assine o canal Design Team e vai ter mais episódios para você acompanhar dessa série sobre liderança em design aqui do canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!